Neste final de temporada, o Tiago usa arroz de pato para explicar geologia, a Lígia investiga a origem do arroz de pato, o Gonçalo vê cozinheiros criminosos no TikTok e eu transformo isso tudo num negócio. Bem-vindos à Nau Espacial. E sem a âncora, última chamada, vai zarpar a nau espacial. Quem não embarcou, embarcasse. Vamos lá ver se temos a tripulação do costume toda connosco. Eu sou o Miguel. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. Então estamos todos. Chegamos à viagem número 40, aqui da nau espacial, 40º episódio, e é o fim também de mais uma temporada deste podcast. Saímos para as nossas merecidas férias de verão, acho eu, não é? Tem planos para este verão, colegas? O que é que vão fazer? Férias? Nada. É como eu, também não vou fazer nada. Nada, as in, tens nada a ver com isso. Não, nada, assim, nadinho, estar só de barriga para o alto, né? Nada, Exato. eu estou na América, não há férias de verão. Oh não. Pois, é verdade. A Lígia é sempre a mesma coisa, tem esse problema. Ok, então vamos se calhar pôr-nos a mexer, uma vez que a Lígia quer trabalhar, né? E vamos para o primeiro tema, que por acaso não é ela que começa, vai começar o Gonçalo, porque o Gonçalo desta vez vai ele fazer de correspondente do local, porque aconteceu um evento que penso que é bienal, acontece de 2 em 2 anos, não é? É verdade. Que é o Paris Air Show, aí que tem sempre novidades fresquinhas da área de espaço. Que novidades é que tens para nós, Gonçalo? Bem, novidades do Paris Air Show, ou como aqui muita gente chama Le Bourget, simplesmente porque ocorre numa povoaçãozinha fora de Paris chamada Bourget. Não trago grandes notícias porque qualquer uma poderia ter sido tema para esta discussão. Aliás, acho que no passado já trouxemos temas assim das conferências, porque é uma ocasião em que a indústria se encontra, os vários atores institucionais e comerciais discutem, assinam compromissos e acordos, publicitam, portanto incentivo qualquer pessoa curiosa a ir investigar. Mas queria mais falar da minha experiência pessoal, assim, muito brevemente. Acho que é a minha primeira vez a ser repórter de campo, geralmente é o Morgado, a falar destas coisas. E acho que vale a pena ir. Apesar de ser uma semana repleta de conversas de negócios e backstage, que passa depois para o front stage, não é? Nas notícias. Os últimos 3 dias, no fim de semana e sexta-feira, são abertos ao público e, portanto, é relativamente barato de ir também. O pior há de ser o voo e hospedar em Paris. Mas a conferência em si, acho que é algo tipo 18€ ou uma coisa assim do género. E a melhor parte é que tem literalmente um air show a decorrer em cima. Portanto, o evento em si é feito numa espécie de um aeródromo com várias tendas, como se fosse a fila para as várias empresas e instituições demonstrarem as suas coisas, têm as suas banquinhas, mas depois no céu está a decorrer um espetáculo, desde aviões de acrobacias, aviões de carga daqueles mesmo gorditos, mas depois a melhor parte, claro, são os caças, os Rafales, Eurofighters, etc. Eu nunca tinha visto nada assim, devo dizer, foi a minha primeira vez e até me deu vontade de estudar engenharia aeroespacial. Vem tarde, é o problema. Mas é mesmo entusiasmante, é mesmo muito giro. Depois, a parte de espaço em si é uma parte bastante pequena, por acaso fiquei um bocadinho desiludido. Eu já, na última vez não pude ir, apesar de já estar cá, mas já me tinham dito que a parte de espaço de facto é um bocado pequena. Comparado com as inúmeras tendas, e quando digo tendas, imaginem aqueles tendas de tamanho de edifício, a de espaço é simplesmente uma. Várias empresas de espaço até encontram-se noutras localizações, se calhar, por exemplo, nas bancas dedicadas aos países, e na zona de espaço acaba por não estar tudo representado. Como sabem, eu tenho muito interesse naqueles microlançadores e nessas empresas, e aí não havia quase nenhuma internacional, apenas estavam lá as francesas. Mas de resto é um bom ambiente, as pessoas estão bastante abertas e ainda por cima fui num desses dias abertos ao público, portanto havia muitas famílias e muita gente curiosa e que vem da Austrália e dos Estados Unidos para falar com as pessoas nas banquinhas. As pessoas das empresas e das instituições também estão muito entusiasmadas porque querem partilhar e mostrar. É um bom vibe. Queria fazer um apontamento, no entanto, que houve bastante discussão acerca disto porque foi aparentemente a edição deste evento, que já decorre há muitas décadas, foi a edição com a maior presença da parte de defesa e era bastante visível, não só na parte toda do air show e dos aviões militares, que é o costume,
mas a zona de defesa em si era gigante. Havia a MBDA, tinha um grande pavilhão com muita coisa cá fora, mísseis e pronto, até uma pessoa nem sabe o que há de dizer, porque tem lá imensas armas, coisas relacionadas com aeroespacial, que sei lá, no ecrã, quando estamos a ler as notícias e tudo, não faz grande diferença, mas quando estamos lá, de facto, ok, isto aqui é algo que consegue dar cabo de um pequeno prédio, ou de um grande prédio, ou do que quer que seja. Ao mesmo tempo temos um caça ensurdecedor em cima, a fazer um ruído, parece um dragão de metal, é uma coisa assustadora. E pronto, claro que eles estão lá para vender e estão lá para se publicitar, portanto tem um ambiente todo positivo de nós enfrentamos ameaças, nós resolvemos problemas, mas é tipo, que problemas é que vocês estão a falar? Estão a falar de pessoas, não é? Portanto, pronto, eu que, como sabem, se calhar não sou das pessoas mais, sei lá, mais sensíveis ou sequer politicamente corretas muitas vezes, é uma coisa que pelo menos a mim fez-me impressão este negócio. Pronto, se calhar um dia estar a trabalhar na área de defesa, mas não deixo de dizer que achei impressionante. E depois também houve uma controvérsia relacionada com o stand de Israel, porque foram proibidos de mostrar armas ofensivas, apenas poderiam mostrar armas defensivas, mas acho que eles decidiram não alinhar com esses preceitos e portanto fecharam-lhes as bancas. E por causa da situação em Gaza, tudo bem, percebo essa medida. Por outro lado, o que é que eles acham que os mísseis fazem, não é? Tipo, estes mísseis vão acertar em pessoas, sejam militares, sejam civis, portanto, não, achei um tom um bocado em contraste uma coisa com a outra. Mas pronto, foi a minha experiência no Airshow. Abriu os olhos para muita coisa também. Ok, interessante. E da parte mais de espaço, então, quem é que viste assim, quem eram os players que estavam lá representados? A indústria francesa estava em massa. Tínhamos as empresas de microlançadores, como dissemos, as clássicas Safran, Ariane, Airbus, tudo isso. Olha, por acaso devo dizer, a parte de todo o evento estava muito direcionado para os recursos humanos, no sentido em que toda a gente estava a contratar. Em espaço, se calhar, um bocadinho menos intenso, mas também porque, pronto, lá, como eu disse, uma coisa assim um bocadinho à parte. Mas nos pavilhões de aeronáutica e de defesa, então defesa especialmente, havia exércitos, passo a expressão, de malta, sei lá, de camisola cor-de-rosa para chamar a atenção, porque estavam lá para falar com estudantes e com pessoas que querem mudar de área para as atrair, especialmente pessoal técnico, para as atrair para as suas empresas. Portanto, está a dar mesmo. Se calhar espaço um bocadinho menos, mas defesa e aeronáutica está mesmo a bombar. E achei isso engraçado. Da parte de espaço, pronto, depois também temos lá uma parte muito dedicada às startups, que é sempre fixe de serem promovidas, porque obviamente não têm dinheiro para comprar um pavilhão como a MBDA. Portanto, também é bom para divulgarem. Também estavam a receber CVs, portanto, estava lá muita gente interessada, muitos entusiastas de espaço. E pronto, para os ouvintes do podcast pensarem em ir para estas áreas e se tiverem um bom perfil, especialmente técnico neste momento, estes eventos são sempre fixos para deixar o CV e tentar penetrar na indústria. Está na altura de mudarmos de área, não é? Apanhar este investimento na defesa da Europa. Boa dica. Antes que isto se torne um podcast sobre defesa, que não é o caso e nunca vai ser, ok? Vamos pegar aqui numa questão que por acaso também toca um bocadinho na defesa, portanto, continuando aqui com o Gonçalo. A União Europeia lançou aí algo novo esta semana, não foi, Gonçalo? O que é que tens para nos contar nesse aspecto? Isto é muito bom. No final da temporada ainda conseguirmos apanhar finalmente o Space Act. Ouvintes vão se lembrar que em outubro de 2024 nós tivemos um episódio sobre o facto de o Space Act, esta legislação europeia da Comissão Europeia, da União Europeia, para o espaço ter sido adiado, que suscitou reações muito intensas no LinkedIn. Foi finalmente divulgado e agora vai para o Parlamento Europeu e para o Conselho Europeu para ser aprovado, se tudo correr bem. Lembrar-se-ão também que havia... Eu falei na última vez que havia dois campos, um de pessimistas que estavam receosos de que isto trouxesse mais burocracia, mais complicação, mais custos para a indústria espacial, e outro lado mais otimista que achavam que o single market europeu iria ficar, com o single market isto ia ficar simplificado e mais fácil de fazer negócio e mais ágil e se calhar até mais barato. Devo dizer que todos os advogados que eu conheço mal saiu o Space Act, eles entraram em frenesim e acho que ainda estão fechados a ler o Space Act, porque o meu LinkedIn está muito calmo. Acho que são mais de 100 artigos, é uma coisa muito exaustiva. Já podemos
falar um bocadinho das medidas e até mencionar alguns factos sobre a avaliação do impacto que a União Europeia fez destas medidas, mas relatando a temperatura do meu LinkedIn, está morno, está muito morno. Acho que ainda está toda a gente a tentar digerir o que aconteceu e se calhar até és tu, Morgado, que consegues dizer o que é, do ponto de vista industrial, o que é que do teu lado as pessoas sentiram com o cair desta nova legislação. Gostava de te dizer mais, mas de facto eu próprio também ainda não tive tempo de ler as 150 páginas. Isto acho que é só a proposta da regulação, depois mais os anexos. Exato, sai ao final da tarde, páginas e páginas, artigos e artigos, e ainda chegou durante a semana, nem dá o fim de semana para ler. Mas portanto existem 3 eixos nesta legislação: segurança, resiliência e sustentabilidade. Era o que se estava à espera, é o que nós sabíamos. Segurança relacionado com prevenir que haja mais lixo espacial a ser gerado e os cuidados relativos a prevenir colisões no espaço. Resiliência mais acerca da cibersegurança, avaliar do risco durante a vida das missões espaciais para prevenir situações em que ficamos sem GPS ou que ficamos sem comunicações ou o que quer que seja. E por fim, sustentabilidade, relacionado mais uma vez com as práticas sustentáveis na indústria espacial. A parte que eu pessoalmente mais olhei para começar foi os impactos, porque acho interessante. Ou seja, sempre que a União Europeia passa esta legislação, eles contratam empresas como a minha, por exemplo, para estimar pronto, os impactos a nível O efeito na economia. de euros, não é? não é? Impacto económico destas medidas. E começamos com a parte negativa. Quer dizer, pronto, para começar, parece que para os Estados-membros isto não vai ter muito mais complicações para além aquele primeiro impacto de ter de alinhar as políticas todas com o que está no Space Act. A partir daí, para o setor comercial, onde há de facto mais impacto, mais reverberação, temos os impactos negativos. É que para os operadores os custos de fabrico podem aumentar até 10%, de forma a entrar em conformidade com os novos requerimentos. Os lançadores, operadores de lançamento, como se calhar a tua empresa, podem incorrer despesas de 1,5 milhões de euros para lançadores pesados e 200 mil para pequenos e médios, de forma a alinhar com estas novas diretivas. Em termos de custos relacionados com a gestão de risco, pode ser um aumento de 10% para o orçamento de IT. E finalmente há que implementar medidas de proteção ambiental que podem custar até 8 mil euros para estas empresas. Ok, baratinho. A parte positiva é que o registro passa de ser de satélites individuais para constelações. Isto tem algumas condições, acho que tem de ser, desde que sejam lançados com o mesmo lançador e do mesmo sítio, mas estimam que isto possa poupar aos operadores 68 milhões nos próximos 10 anos. O aumento da vida útil em órbita baixa de 5 anos para 6 anos pode ter um impacto económico anual de 1,3 bilhões. E os standards mais altos de cibersegurança podem fazer com que os operadores e fabricantes poupem 320 milhões anualmente. E depois também tem outras coisas também. Por exemplo, vai ser necessário ter muito mais medidas de segurança e de prevenir que se gere lixo espacial. Um dos mais interessantes até para a indústria portuguesa é que os operadores vão ter de obrigatoriamente subscrever serviços de prevenção de colisão. Portanto, para empresas como a Neuraspace, que a Marta Guimarães representou cá há um ano, isto é boa notícia, diria eu. E as empresas vão ter de calcular o impacto ambiental dos seus satélites e das suas missões. Eu diria que se as pequenas empresas que já têm muitos custos não vão ver com bons olhos este aumento todo burocrático e de medidas ambientais, acho que vão começar a ter de contar moedas. E por outro lado, este 1,3 bilhões da vida mínima aumentar 5 para 6, ou seja, isto não são benefícios para os atores comerciais, não é? Isto são benefícios para a economia pelo facto de que os satélites ficam mais um ano em média a gerar
a gerar benefícios, seja Valor. benefícios económicos que vêm da navegação ou da observação da Terra, ou o que quer que seja, que entram na economia. Mas pronto, pode ser que ainda não temos a experiência das pessoas que de facto percebem mesmo disto, que são as cuja vida e a empresa depende destas medidas. Pode ser que a simplificação ajude, mas eu devo dizer que não fiquei muito entusiasmado com esta carga toda. Claro que a Europa diz que está a estabelecer o standard de exploração espacial, as medidas ambientais e sustentável. No entanto, há que ter indústria para defender também, e isto pode não ser das coisas mais fomentadoras. Sim. E referimos os ouvintes para o episódio de outubro em que discutimos um pouco isso, penso eu também, não é? Mas aqui, se calhar, para recentrar a discussão no porque é que isto importa e qual é a importância disto, refere se calhar, importa se calhar referir novamente que isto é uma lei da União Europeia, uma proposta de lei da União Europeia, não é da ESA. Ou seja, se fosse uma coisa da ESA, podemos dizer que em última instância não seria vinculativo, digamos assim. Sendo da União Europeia, todos os países da União Europeia, se isto for aprovado pelo Parlamento, serão obrigados a transpor isto depois para as suas leis nacionais, etc, não é? E consequências é que isto tem de facto na indústria? É que a ideia, como tu acabaste de dizer, será que a Europa fazer um standard que todo o mundo deverá seguir, não é? A tal Europa como reguladora e polícia aqui do mundo, de certa forma. É essa a ideia? Quão perto é que estamos de impor essas regras, por exemplo, nos americanos, não é? E o que é que a ESA... Qual é a posição da ESA em relação a isto? Não sei se isso é uma pergunta fácil de responder. Mas... Não, a posição da ESA isso é impossível de responder. Não, nem eles sabem. Isto porque existe aquela constante dúvida de que é que pertence a um lado e que é que pertence a outro. O pior caso possível é que a regulamentação, tudo bem, faz o standard, mas também repele empresas de se estabelecer na Europa por causa dessa carga, não é? Que é o que já se passa noutras indústrias. Sim, como já estamos alongados neste tema, eu queria só contrastar isto com algo interessante que também é super recente, que foi anunciado há coisa de uma semana algo que se chama o Omnibus da indústria da defesa. Que é o quê? Que é uma legislação da União Europeia que visa simplificar e criar exceções a todo este tipo de regulação para a indústria da defesa. Isto porque, se vocês lerem o site, diz, nós criámos estas leis porque adaptadas a um clima de paz, em que as coisas todas funcionam bem, mas reconhecemos que não torna a nossa indústria, põe a nossa indústria de defesa em desvantagem porque tem várias barreiras relativas de cada vez que se quer fazer alguma iniciativa de, sei lá, construir uma fábrica ou uma zona de testes ou o que quer que seja, é necessário várias permissões ou alguns químicos que estão proibidos ou o que quer que seja, e agora a União Europeia visa desfazer ou fazer exceções para essas leis para a defesa. Portanto, isto é uma admissão também de que todas estas leis estão feitas tudo bem para estabelecer um standard, mas que só complicam a competitividade e a inovação. Portanto, acho que é um contraste interessante na mesma semana sair as leis que vão constrangir algumas coisas no lado do espaço, mas que no lado da defesa estamos a planear afastar essas leis. Eu vi aqui no site que, falando aqui na pergunta do Miguel, que eles iam impor isto aos operadores não da União Europeia que prestassem serviços para a União Europeia, certo? Portanto, isso é uma das maneiras Sim. que eles têm de enforce para as pessoas, Exatamente. para as empresas que são de fora. E depois, o quanto isso ia limitar? Uma analogia nisto não é, por exemplo, com as regras que eles têm, que a Europa tem para as empresas... está-me a faltar o nome. Para as companhias aéreas, que parvoíce. Para as companhias aéreas em que na Europa, mesmo que seja uma empresa estrangeira, se atrasarem tem que ressarcer os utilizadores se o voo for a partir da Europa a partir da Europa. E não é por isso que deixamos que ter voos dessas companhias aéreas, não é? Elas acabam por se adaptar. Será que é uma coisa que pode acontecer aqui também à indústria? A pergunta é se essa perda, essa chatice que nós estamos a dar às empresas, depois passa para o consumidor. Sim, mas acabou por... Assim, na parte nas companhias aéreas, eu não faço ideia quantos modelos os consultores acabaram por fazer para tentar ver qual é que era o impacto.
Mas até ver parece que acabou por funcionar, não é? Não deixámos de ter voos dessas empresas a partir da Europa por causa desse burden extra de que eles têm que ressarcir os utilizadores. Não é, se calhar é uma coisa também de esperar que aconteça nesta indústria, ou não? Gonçalo, tu é que és o consultor e fazes esses modelos económicos e essas coisas todas. Saca lá aí da tua folha de Excel. Não, isto aqui. O Gonçalo pensei que só fazia PowerPoints, é o que ele diz aqui no podcast. Então. Não, de vez em quando faço Pois é Excel verdade. também. De vez em quando faço Excel. Por exemplo, para estes impactos e benefícios e não sei o quê, faço Excel, é verdade. Porque o PowerPoint não dá para introduzir as fórmulas diretamente, então tem que usar uma coisa à parte. Nós somos má. Pronto, isto obviamente que vai continuar a haver indústria espacial e tudo bem, isto não é o fim da indústria espacial na Europa e o objetivo disto é o contrário, não é? É exatamente aumentar, simplificar a vida às pessoas, porque passa, em vez de haver 17 leis nacionais, passa a haver uma supranacional, não é? Ou europeia. Harmonizado, exato. E pronto, isto vai ser acompanhado com estímulos e contratos e tudo mais e não vai causar esses problemas. A parte que acho que quem sabe isto não são os consultores, mais uma vez, quem sabe isto quem vai sentir isto mais fortemente e que vai manifestar isto primeiro é a indústria, porque esse aí, como eu disse, o impacto é literalmente na carteira imediato. Para nós só vamos olhar para isto quando nos pagarem, basicamente. Pois, mas não é o vosso trabalho preverem as coisas? Então, Se nos estás a pagarem, dizer sim. nós não conseguimos fazer, pois, nós não conseguimos prever isso, vocês sentem e depois dizem-nos, então, mas para isso... Não, conseguimos. O que eu estou a dizer é que ainda ninguém nos pagou para vermos o impacto disto. Portanto, eu nas minhas horas semanais o que tenho feito são outros slides. Só que sim, mas falando agora da PwC especificamente, vocês têm aquele documento do Main Trends and Challenges, não é? Que... É lá, não, vamos parar de falar da PwC especificamente. Não, mas tipo, a tua consultora em particular faz um documento do Sim, é TPP verdade. todos os anos, né? A dizer o estado da indústria. Pronto, é uma coisa que obviamente vocês vão estar a olhar, os advogados de Space Law, da lei espacial, vão estar a olhar de certeza. Exato. Também, a indústria também, e vai dar certamente que falar. Pronto, caso não tenham reparado, estou aqui a terminar o tema porque temos que passar à frente. Já chega de falar de lei e de coisas aborrecidas e tal. Vamos falar sobre ciência, pode ser? Portanto, é o Tiago que vai trazer aqui um bocadinho de ciência, vou-lhe chamar planetária, astronomia, as coisas. Vou deixá-lo explicar o que é, mas tem a ver com bocados de rocha que caem na Terra. Ciência? Não, eu nunca trago para aqui ciência. Eu trago para aqui o que me lembrei de procurar na internet no dia anterior e pronto. Não, Mas não é uma máquina de lavar desta vez. Desta vez não é uma máquina de lavar. Desta vez é uma pedra no sapato. Meteoritos. Desde o episódio 30 da nau espacial, em que nós falámos aqui da família francesa Comet, que foi atingida no telhado da sua casa por um dos seus, até um clássico de cinema como Parque Jurássico 7, A Vingança dos Dinossauros. São fenómenos que nós já estudamos há muito tempo e são muito curiosos, são pedras vindas do espaço. Não só tem ciência, como tem esta capacidade de cativar a arte para criar estas pérolas. Então, eu esta semana estava a procurar por temas para a nau e encontrei um artigo sobre uns senhores, nesta parte mesmo, um artigo científico, uns senhores que estavam a estudar uns meteoritos e a analisar a possibilidade de eles virem de Mercúrio. Ou seja, terem sido pedaços do chão de Mercúrio que vieram parar à Terra. E isto abriu aqui uma caixa de Pandora. O artigo em si não é muito interessante porque eles não chegam a nenhuma conclusão muito forte. Que é um artigo de meteoritos. Um artigo de meteoritos? Não é muito interessante porque é um artigo de meteoritos. Certo. Ei, já está a estragar o tema, ainda nem sequer consegui elaborar. Escândalo. Bom, mas neste caso a Lígia tem razão. Não é muito interessante porque a conclusão não é muito forte. Mas isto abriu a caixa de Pandora de, espera lá, então venho aqui ter pedras à Terra. Como é que isto acontece? Então eu proponho aqui analisarmos todo este tema. Desde de onde é que vêm estas pedras espaciais, não só que vêm do sistema solar, mas que vêm de outros corpos. Como é que isso acontece? Quantas há? E como é que nós sabemos que elas vêm não só do espaço, mas também de um corpo específico, não é? Para além disso, também podemos falar em como comprar, se tivermos tempo no fim. Ora, de onde vem? Segundo a minha pesquisa, nós só identificamos com certeza até agora meteoritos vindos da Lua e de Marte. Não são muitos corpos,
Mas também no sistema solar não há muitos mais. Tem devido um planeta terrestre. Pois. Ou seja, ok, também podia ser de uma das luas dos planetas exteriores, mas aí talvez fosse muito difícil chegar aqui à Terra. Mas se calhar há, não sei, pode vir a ser uma investigação futura. Mas então, de Mercúrio, estes senhores estão a investigar. De Vênus, pelo que eu consegui encontrar, é muito difícil um pedaço de Vênus chegar aqui à Terra, por um conjunto de razões, mas da Lua e de Marte é possível, é expectável e nós já os identificamos. Mas há um grau de incerteza nessas identificações, ou não, Tiago? Nada é certo, mas temos alguma confiança de que vem de lá. E temos muita certeza de que pelo menos do espaço vem. Ok? Então, como é que essas pedras chegam aqui? Através de outros meteoritos. Meteoritos geram meteoritos. Então, quando estes corpos levam com um meteorito numa das suas partes, nas trombas, eu tenho dito muito nas trombas, tenho utilizado metáforas muito físicas aqui não. Então estava a tentar ser um bocadinho mais ligeiro, mas pronto, nas trombas há uma explosão. Há uma explosão, literalmente. Há uma quantidade de energia tão grande que aquilo se desintegra e gera uma explosão. E o material tem 3 opções. Ou fica ali na cratera, se a explosão o ejetar para baixo, e se for ejetado para os lados ou para cima, ou não tem a energia suficiente para sair do campo gravítico do corpo, e ou pode queimar na atmosfera, ou cair mais longe e gerar uma série de crateras secundárias. Isto é também um fenómeno que já é estudado. Ou então, se forem pedaços muito pequenos, ou absorverem muita energia do impacto, saem disparados e saem do campo gravítico, e depois andam por aí a vaguear no sistema solar. No caso da Lua, podem ficar em órbita da Terra, ou mesmo sair e ficar em órbita do Sol. No caso de Marte, vão para a órbita do Sol. Depois, se nós tivermos sorte, esse material vem de encontro com a órbita da Terra, como nós já falámos há uns tempos. No início do ano havia aquele asteroide que tinha 1, 3, 5% de probabilidade de atingir a Terra. É um caso destes, não é? Se eles vêm parar aqui à Terra, é porque a probabilidade chegou a 100% e não baixou daí. Exato. Eles lá entram na atmosfera. Se tiverem sorte, não queimam. Não, porque a atmosfera é uma barreira muito difícil à entrada e chegam ao chão. Ora, quantos é que há? É difícil de estudar porque a Terra está cheia de pedras. O nome do nosso planeta é Terra, está cheio de terra em todo lado. Como é que nós identificamos a Terra que não é daqui? É difícil. Mas um caso de estudo muito interessante é a Antártida, em que não só pelo facto da Antártida estar coberta de gelo, as pedras são mais facilmente identificáveis. Há menos pedras do que gelo. Para além disso, são todas muito, muito, muito estudadinhas e é um ambiente muito bem conservado. Então, nós, estudando os números da Antártida, podemos tirar algumas conclusões. Sabes porquê, Tiago? Sabes porquê que é um ambiente muito bem conservado? Porque não há lá humanos. Não, exatamente. Há humanos, os cientistas, mas não há turistas. Sim, Não, mas não há muitos. Sim, mas não há turistas. Ok. Sim, e o gelo preserva, não é? Por exemplo, a chuva e outros fenómenos atmosféricos, se estas rochas caírem na superfície e ficarem expostas ao tempo, naturalmente vão ficar danificadas e vão perder aquele estado em que caíram. Com gelo, isso melhora. Exato. E o gelo permite datação também, o que ajuda aqui na identificação destes calhaus misteriosos. Mas não é a única maneira, vamos falar da datação mais à frente. Então, na Antártida, estima-se que 0,1% das rochas analisadas sejam oriundas da Lua e 0,07% de Marte. O que não é alto, mas também não é particularmente baixo. Eu fiquei impressionado com isto. O artigo também referia que há uma cratera na Lua, uma grande, chamada Tycho, com 83 km de diâmetro, que, segundo uma análise que foi feita, a quando do impacto há cerca de 100 milhões de anos atrás, terá gerado cerca de 25 a 100 km cúbicos de material lunar que vieram ter à Terra. Portanto, nessa altura, no Cretáceo, ficou uma camadinha de lua sobre a Terra, o que é giro. E o que é que aconteceu a essa camadinha? Muita parte estará no mar. Se calhar nós já comemos átomos da Lua, de certeza, não é? Os átomos são tão pequenos, são tantos, nós estamos sempre a comer Lua. Mas pronto, isto para dizer, são raros, mas são estranhamente não muito raros, não é? Mas depois, o mais interessante que é como identificar, antes de mais, meteoritos. Há várias maneiras. As duas maneiras que eu captei destes artigos são a crosta fundida, não confundir o nome, e os isótopos.
Primeiro, ao entrar na atmosfera, naturalmente vai haver uma face da rocha que vai estar a levar com o ar todo na frente, gera muito atrito, gera muito calor, há processos químicos que acontecem e essa marca fica na rocha. Essa marca depois pode ser erodida com os fenómenos atmosféricos, mas se nós tivermos sorte conseguimos identificar uma rocha que é claramente identificável como tendo ainda essa transformação sofrida por essa entrada na atmosfera. E essa se chamava a crosta fundida. Mas é como o arroz de pato. Nós quando metemos ao forno queremos que aquela parte por cima fique assim Exatamente. estaladiçazinha do queijo. Mesma ideia. A outra parte é mais científica, que é quando as rochas estão no espaço, estão mais expostas a raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas de alta energia que andam pelo espaço, mas que nós aqui na Terra estamos bastante protegidos pela atmosfera, pelo campo magnético. E, portanto, as rochas aqui não são tão impactadas como no espaço. E estes impactos causam alterações nos átomos da rocha. Tipicamente, há certos isótopos que nós não estamos à espera de encontrar, certos tipos de átomos, digamos, que nós não estamos à espera de encontrar em rochas naturalmente formadas na Terra, mas se estiverem no espaço durante muito tempo expostas a estes raios cósmicos, esses isótopos aparecem e nós sabemos, e até com a quantidade de isótopos conseguimos perceber quanto tempo é que passaram no espaço. Uhum. Passando ao passo seguinte, como é que sabemos se é da Lua ou de Marte? É mais difícil. Temos de estudar o corpo em específico. Nós já levamos pessoas à Lua, já trouxemos rochas da Lua e nós já mandamos imensos satélites para orbitar a Lua. Tudo isso permite-nos perceber quais é que são os minerais mais abundantes na face da Lua, quais é que são as suas estruturas. Perceber isto é importante para olhar para um asteroide e ver, ok, isto tem características muito próximas àquilo que nós encontramos à superfície na Lua. Logo, há uma probabilidade elevada de poder vir lá. No caso de Marte, a mesma coisa, mas em Marte há um acrescento que é Marte tem uma atmosfera muito ténue e pode haver restícios de gases ou que ficam presos na formação da rocha ou que impactam a formação da rocha em si e isso também nos dá pistas. E, portanto, nós podemos saber. Mas é mais incerto, não é? Porque essa atmosfera também teve modificações. É possível, é um excelente argumento. Exatamente. Porque Nós nós sabemos como é que a atmosfera é agora. Mas, Exato. Sim. não é? Mas não antes. A geologia é muito antiga. Uhum. E depois ainda há outra questão que é de nós de Marte já trouxemos, aliás da Lua já trouxemos amostras, não é? Como disseste, de Marte Uhum. ainda não, se bem que obviamente temos os rovers a investigar no Uhum. local, mas Temos não é os rovers. exatamente a mesma coisa. Sim, Ou é? sim. Eu desconheço um bocado a ciência, mas os rovers mais os satélites que orbitam, acredito que consigam tirar muita informação. Os rovers têm uma suite de instrumentos que conseguem fazer análises químicas em Marte e enviam-nos essa informação, não é? Para a Terra. Portanto, não é que nós nunca tenhamos analisado quimicamente essas amostras em Marte, mas nunca foi com a precisão dos instrumentos que temos aqui na Terra, claro. Portanto, eu acho que há um certo grau de incerteza maior do que da Lua, diria pela minha intuição, mas acho que consegue-se com alguma certeza, alguns dos meteoritos, calhar, que tenham sofrido menos alterações, identificar que sejam de Marte. E pronto, isto depois, este tema tem imensos detalhes para serem explorados. Há o detalhe que faz com que o artigo que eu estava a ler não tenha uma conclusão muito forte, que é, nós ainda não conhecemos muito bem Mercúrio. Portanto, pode ser que a nossa missão europeia Bepi Colombo consiga ajudar-nos a descobrir um meteorito de Mercúrio, wink wink. Bora Bepi! Conflito de interesses. Não, minha senhora. E muito O Tiago rapidamente, só opera a missão, nada especial. segundo o senhor cujo artigo eu li na net, que é especialista em meteoritos lunares, diz que é possível comparar meteoritos lunares e marcianos, mas diz para terem muito cuidado com os roubos. Ele faz uma piada, ele diz que há muito mais meteorongs do que meteorites à venda, okay? Portanto, se quiserem comprar, tenham cuidado. Está muito bom. Eu tenho uma pergunta. Como assim arroz de pato com queijo? O que é que estás a falar? Queijo? É mesmo a sério. Sim. Não tem por É cima ovo. aquela camadinha de queijo? Isto é ilegal. Tipo, como assim? Não é queijo, é ovo. Não, mas o Tiago É disse ovo, epá. o queijo de cima e eu estou há 5 Não, mas minutos a tanto pensar queijo nisso. como ovo é estranho. Ok, Isso passou-me ao lado, por acaso. ok, senhores ouvintes, calma. Ou há aqui um desconhecimento da minha parte culinária, que é plenamente possível, ou há aqui uma diferença regional muito forte em relação à culinária do arroz de pato. Também é muito verdade. possível. Eu Também é sou da região de Guimarães, mais ou menos, e temos aqui 3 pessoas do centro de Portugal, da zona de Lisboa. Portanto, Ok.
Não, Ouvintes, deixem nos comentários. Cozinheiros, chefes, digam-nos como é que Comentários fazem. nada. Comentários nada que eu fui ao Reddit Não? a fazer esta pergunta. Google. Eu fui ao Reddit. Ai, vem ela. Não usou vou mais deixar científico. ficar. Esta rapariga vem sempre preparada. Não vou deixar ficar assim. Arroz de pato com Mas sem pode ter queijo. queijo. Não, diz assim: a receita de arroz de pato originalmente não leva queijo. Ponto final, Tiago. Ponto final. Agora, as mais modernas podem pôr. E onde é que é original? Vem da Bíblia? E leva gema de ovo Está por no cima ou não? Reddit, que é melhor do que na Bíblia. Eu vou fazer como o Mourinho e vou dizer: If I speak, I'm in trouble. I prefer not to speak. Pronto, e continuamos. Gonçalo. Ok. Não, é verdade, eu por acaso recentemente vi um fulano no TikTok também a pôr queijo no arroz de pato. Não sei se foi o falso tacho ou algo assim, não quero e nem quero divulgar pessoas capazes destes actos, sinceramente. E foi assim que eu aprendi também que existe arroz de pato com queijo, portanto para mim também foi uma descoberta recente, devo dizer. Eu trago para aqui um tema sério, Eu sei. fundamentado, Ok. com pesquisa, e acabamos aqui a fazer. A julgar pessoas. Pá. Por culpa própria, mas é verdade. Voltando ao teu tema, eu tenho uma pergunta para ti. Então, o que é que aconteceu quando nós apanhámos com montes de meteoritos nas trombas? O que é que aconteceu à superfície da Lua? Também não apanhou com meteoritos de volta? Se tu dizes que... Pois, certamente terá apanhado. Certamente. Pois, eu sei que sim. E eu falei com uma colega geóloga e ela diz que há uma grande possibilidade de haver restos de dinossauros na Lua por causa disso. Oh meu Deus. Ok, como é que se apoia as missões Artemis? Onde é que eu posso dar dinheiro? Eu preciso. Eles têm PayPal assim? Calem-se e levem o meu dinheiro. Claro que bastante carbonizados, não é? Pois, Coitadinhos. coitados dos dinossauros. Mas houve quem já tenha feito um estudo do impacto e da dinâmica desses impactos e é muito difícil que nenhum pedacinho destes pobres coitados não tenha calhado lá na Lua. Pois é isso. Nós sabemos efetivamente que há muito material que vem de outros planetas e luas. O interessante é encontrar estas rochas grandes, né? Ninguém quer comprar uns grãos de areia da Lua. O interessante Sim. é ter algo visível. Inception era que na Apollo nós sem querer tenhamos trazido pedaços da Terra de volta. Eu sabia que ia chegar aí. Eu vi logo que era aí que eu ia chegar. E agora toda a ciência dos meteoritos da Lua está toda errada, porque está baseada nas amostras erradas. Portanto, toda aquela teoria de que a Lua se formou a partir de um planetesimal que colidiu com a Terra e por isso é que é muito parecido com a Terra, se calhar é só porque apanharam o meteorito que vinha da Terra e errado. Ok. Portanto, esta para mim é a nova hipótese da nau espacial de como é que não se formou a Lua. Ei, eu não tenho o meu cantinho da teoria das conspirações. Esta é a minha deste... Mais alguma pergunta para o Tiago? Ouvintes, se tiverem perguntas, ponham nos comentários, digam-nos que nós depois, mais tarde, respondemos. Entretanto, e já agora, ouvintes, se quiserem uma nova ideia para fazer negócio, aparentemente têm 3 hipóteses. Ou começam a vender arroz de pato com queijo no sul, ou vendem no OLX meteoritos de Marte contrafeitos, ou prometem fazer uma missão à Lua para procurar dinossauros, que o Tiago paga-vos pelo menos o almoço. Mas pronto, vamos lá passar ao terceiro tema, que é a Lígia que vai trazer. E que é sobre por acaso isto devia ser um tema meu, Lígia. Porque é que és tu que trazes? Porque isto é um lançamento de um foguetão que correu mal na Austrália, não é? Eu trago porque eu tenho conhecimento de causa. Então, eu estou muito bem no meu Instagram e sou interrompida por uma mensagem de um amigo, o Ayala, Gonçalo Ayala, Instagramer de sustentabilidade, faço aqui a publicidade, que me manda a dizer, isto é verdade. E o que é que ele estava a perguntar? Estava-me a perguntar sobre uma notícia que saiu em que a Gilmore Space Technology, uma empresa australiana, que ia fazer o lançamento do seu foguetão, não sei se é um foguete ou um foguetão, não vi o tamanho. É um foguetão, sim. Sim, do seu foguetão Eris. Acho que não é por aí. Não tem a ver necessariamente com o tamanho. Ah, é? Não sei. Mas sim, é um foguetão, força. Pronto, com o foguetão Eris, que era para ser lançado no dia 15 de maio, mas foi abortado o lançamento por uma falha técnica. E a empresa põe uma imagem de uma arara a trincar um dos fios do foguetão. Portanto, a aludirem que o culpado será esta arara e não qualquer problema outro que eles tenham elétrico no foguetão. Eu olhei para isto e não pensei que era notícia. Porquê? Porque eu sou mãe de um papagaio e eu tenho plena noção que isto é mais do que normal. Portanto, se tu estás num país como a Austrália, que é papagaios por todo o lado,
que estranho não era e em que isto não te acontecesse a toda a hora. Aliás, eu não tive dúvidas algumas nunca da culpa deste papagaio. Porque, sabendo como eu sei como eles são, com o meu conhecimento de causa, surpresa e notícia era se ele não fosse culpado. E por isso é que eu trago esta notícia. E trago esta notícia porque finalmente fizeram os testes e a averiguação do que sucedeu e de facto não foi culpa do papagaio. Isto sim é chocante. Portanto, foi a sobrecarga elétrica que eles tiveram. Eles dizem que foi no downstream devices, sei lá o que é que isso é. Downstream é por baixo, baixinho no foguetão. Não sei onde é que devices é que eles têm lá. Mas houve um problema com backfeed, electrical backfeed, blá blá blá. Foi uma sobrecarga de energia, pronto. E não foi nada a ver com o papagaio. Foi tipo o que aconteceu em Espanha e Portugal. Mandou tudo abaixo. Exato. É mais ou menos isso. Sim. Exatamente. E afinal não foi culpa do papagaio. Agora, muitas coisas aqui que estão erradas, que é, primeiro acusaram, antes de fazerem os testes, não é? Puseram a foto do papagaio e tudo, coitado. E depois vão aqui ao site. Apanhado em flagrante delito, o que é que tu querias? Olha, mas ele não fez nada. Ele lambeu o cabo, mas não o trincou. O que para mim, isso ele devia ser presenteado com montes de sementinhas e amendoins, porque não há papagaio nenhum que não tivesse mesmo ruído aquilo, digo já. É um papagaio de bom nome, idóneo, e foi colocado por todo o mundo a foto dele, quando na verdade ele não fez mal nenhum, para depois ainda, com uma grande lata, a empresa colocar a dizer PS, no it wasn't the cockatoo. Quer dizer, primeiro lançam nas redes sociais a imagem e difamam o animal e depois é isto. E pronto, foi o que sucedeu. E o Ministério Público vai facultar um advogado de defesa para o papagaio? Pá, deviam. Acho que devia. É, exatamente. Vai receber uma indenização de 2 sacas de sementes. Exato, e umas gominhas de papagaio e umas bolinhas com duinduins por dentro, porque isto não se faz. O meu César tinha ruído aquilo tudo. Se fosse o meu César, eu neste momento era mãe de um... Como é que se diz? De um prisioneiro? Condenado. De um condenado, Convict, exatamente. Era uma convicted mother. Ias visitá-lo à prisão de papagaios todos os dias. Exato, sim. São papagaios. A dizer, ai meu rico filho, como é que me foste fazer isto? Mas sim. Justiça para o César. Hashtag Arara Verde didn't do it. Bom, este foguetão da empresa Gilmore, não é? Tem uma coisa interessante. Esta é mais uma empresa que está aqui a fazer um novo lançador, não é? Uma nova forma de chegarmos ao espaço com satélites e um dia, se calhar, até pessoas. Não sei qual é os objetivos da empresa, mas é uma empresa australiana que não é propriamente o país que nós geralmente associamos a esta corrida espacial. Eles estão a usar propulsão híbrida, ou seja, aquela coisa que nem é um combustível sólido, nem é os habituais combustíveis líquidos. Tem ali um sistema misto bastante inovador, que não é único no mundo, portanto há outras empresas até na Europa a fazer isso, mas pronto, é o primeiro lançamento deles, que eles usaram aqui este bode expiatório para justificar realmente este atraso, mas não foi a Arara, mas foi de facto um problema Tu tinhas falado nos downstream devices, Lígia. Eu acho que isso devem ser os sistemas de telemetria eletrónicos que enviam dados para o chão. Acho que é daí se chamarem downstream. E faz sentido esses sistemas que são bastante sedentos de eletricidade provocarem esse tal power surge. Pois. E agora deviam fazer uma entrevista com a Arara e a Arara dizer get good e para de me acusar. Porque a verdade, tu é que és mal na engenharia e não sou eu que andei aqui a estragar tudo. É triste isto acontecer. Aliás, Eris, o nome do rocket, é a deusa grega da discórdia. Vamos a cara dos papagaios. É a deusa grega da discórdia. Eu acho que esta é uma oportunidade excelente para mencionar um facto histórico deste não ser o primeiro pássaro-ave a ser vítima ou a quase ser vítima de um programa espacial. Por causa da altura em que a NASA tentou levar o pássaro grande amarelo da Rua Sésamo no Space Shuttle Challenger. Aquele que rebentou. E que, por sorte, acabou por não ir o pássaro grande da Rua Sésamo e foi uma professora, por azar dela, não é?
Sorte de um lado, azar do outro. Mas já é quase a segunda vez em que um programa espacial dá cabo da vida a uma ave. Da primeira vez ia sendo um bocado mais grave, vamos ser sinceros, mas... Sim, acho que não é bem a mesma coisa. mas imagina, tu és uma criança e vês a ave da Rua Sésamo a explodir no chateau. Como é que eles iam fazer uma coisa dessas? Era teria isso sido a pior. professora também, acho que são ambos traumáticos, mas cada um sabe de si. Sim. Epá, peço imensa desculpa aos professores. Se calhar foi um bocado rude agora com isto. Justiça para com as aves, para com os professores No e para com espaço. as aves professoras. É um bom segue. Depois da apologia da catatua. Mas pronto, se calhar então terminamos a temporada por aqui com esta passarada. Espera. É um pássaro, certo? É uma Um ave. passarinho não é? Eu lembro. Não, É é uma uma ave, pois não é um pássaro. Exatamente. Estás Já aprendi a minha lição Morgado. da temporada 1 para aí. Vamos então terminar mais uma vez e pela última vez esta temporada aqui o episódio. Obrigado por terem ouvido até ao fim. Por favor, vejam a foto da arara a roer os cabos. Roer não, porque não tem dentes, não é? Mas a trincar os cabos A dentro bicar. do botão. Mete muita piada. Ainda mais piada sabendo que não foi ela realmente a culpada, mas pronto. E deixem-nos um comentário. Instagram, YouTube, já sabem onde é que nós estamos. Também através do e-mail naoespecialpod@gmail.com podem chegar até nós. E a nossa música é do Josh Woodward. Nós voltamos em breve. Adeus. Adiós. Tchau. Adeus.